Oi pessoal, a professora Ivane aqui de volta com a zoologia, falando com vocês hoje sobre o filocordata. Nós já fizemos uma introdução do filocordata e o que nós vamos ver hoje então? Nós vamos falar de um grupo especial de cordados que moram na água, que são os peixes, né? Então nós temos dois tipos de peixes, cartilaginosos e peixes ósseos. E basicamente nós vamos trabalhar os dois juntos e nós já vamos citar as diferenças entre eles. Qual que é a diferença do peixe cartilaginoso e de um peixe ósseo? Primeira coisa, os peixes eles são todos aquáticos, eles todos têm nadadeiras para locomoção, então se locomovem através de nadadeiras, que é uma característica do meio aquático, para locomoção no meio aquático. Os peixes, além deles serem nadadeiras, serem aquáticos, podem morar no mar ou na água doce, eles são pecilotérmicos ou ectotérmicos. O que significa isso? Que a temperatura varia de acordo com o ambiente. Então, aí, os peixes têm a temperatura variável de acordo com o ambiente. Nós vamos falar agora um pouquinho da anatomia externa. Então, vamos ver exemplos de peixes cartilaginosos, que tem um esqueleto de cartilagem. Tubarão, que é o principal representante, a raia, é o peixe serra. Então, eles são todos peixes cartilaginosos. As quimeras também, a quimera até parece olhando um peixe ósseo, mas é um peixe cartilaginoso, toda pintadinha. Nós vamos ter ainda, galera, como peixe ósseo agora, tilápia, lambari, bagre, cascudo. Então, a quantidade de peixe cartilaginoso, de peixes ósseos é bem maior do que a de cartilaginosos. Eles têm uma adaptação maior, eles vivem tanto no mar como na água doce. O cartilaginoso, ele pode morar no mar e na água doce, mas ele predomina no mar, então aí. Olha só, existem diferenças dos peixes que moram no mar para os peixes da água doce em relação à diferença de concentração da água. Isso é estudado lá no sistema excretor dos vertebrados, a diferença de osmorregulação nos peixes cartilaginosos, nos peixes ósseos, na água doce e no mar. Então agora nós vamos voltar aqui, olha só, a anatomia externa. O que nós vamos ter nessa anatomia externa de um peixe cartilaginoso? Então aqui, eu tenho um tubarão e nós vamos comparar com o peixe ósseo, né? Então nós temos o cartilaginoso e o ósseo. E a professora vai falar agora quais são as principais diferenças entre os dois na anatomia externa. Vamos lá, os cartilaginosos, como os tubarões, raias, têm a boca ventral, diferente dos ósseos, que a maioria tem a boca terminal. Como assim, professor? O tubarão tem a boca para baixo, enquanto que o peixe ósseo tem a boca na pontinha do corpo. Então, boca ventral, boca terminal. Outra diferença agora, quanto às brânquias. Olha só, os peixes ósseos, os peixes ósseos têm em média 4 pares de brânquias e elas são cobertas por um osso. Esse osso é chamado opérculo. Então, o peixe ósseo tem um osso cobrindo a brânquia. Olha o nome. Ósseo tem um osso cobrindo as brânquias, que é uma binha. Não sei se vocês já foram assim a uma feira, a um supermercado, quando vai comprar peixe fresco. Isso é muito comum no litoral. Você levanta uma binha e olha. Se a brânquia está vermelhinha, porque o peixe é fresco. Se a brânquia já está preta, escura, porque o sangue da brânquia ele já coagulou, o peixe é velho. É assim que eles olham os peixes, principalmente quando vão comprar peixe fresco no litoral. Então, o que é levantado? Como chama essa aba? Na verdade, essa aba é o opérculo. O opérculo é um osso que só tem no peixe ósseo e que protege as brânquias. O peixe cartilaginoso é diferente, ele tem de 5 a 7 pares de brânquias. Os peixes ósseos têm 4 pares, os cartilaginosos de 5 a 7. E eles não têm a aba, não têm o opérculo. Você consegue visualizar as fendas branquiais desses peixes. E antes da brânquia, ele tem um orifício chamado espiráculo. Quando a água entra para respirar no peixe ósseo, ela entra pela boca. Quando ela entra para respirar no cartilaginoso,
ela entra pela boca e pelo opérculo. Então, ela tem dois mecanismos, perdão, e pelo espiráculo. Então, entra pela boca e pelo espiráculo. Aqui não, aqui no peixe ósseo, só pela boca. E vai sair pelas fendas branquiais, né? Agora, aqui, a água entra pela boca e entra pelo espiráculo. Então, galera, peixe ósseo tem opérculo. Peixe cartilaginoso tem um orifício. O opérculo é um osso. O espiráculo é um orifício antes das brânquias. Quem tem maior número de pares de brânquias? Peixe cartilaginoso. Agora nós vamos para outra diferença. O peixe cartilaginoso tem uma nadadeira caudal com uma ponta maior, outra menor. Nós chamamos isso de nadadeira caudal heterocerca, hétero é diferente. Os peixes ósseos têm as extremidades do mesmo tamanho, então nós chamamos de nadadeira caudal homocerca. Então, heterocerca, homocerca. Uma outra diferença agora. Os peixes cartilaginosos, como o tubarão, eles têm cloaca. Cloaca elimina a urina, fezes e gametas. Então, quando é cloaca, ela vai eliminar a urina, fezes e gametas. E saindo aí da cloaca, ele tem uma nadadeira com função de pênis, a nadadeira caudal. Ela se chama clasper. E ele vai introduzir na fêmea na hora da cópula, ela é dupla. O clasper é uma nadadeira com função de pênis. Quem tem o peixe cartilaginoso? Além da cloaca, ele tem o clasper. Peixe ósseo não tem clasper, porque a maioria tem fecundação externa na água. Ele não introduz nada na fêmea. Então, galera, ele tem dois orifícios. Um é o poro urogenital, por onde saem os gametas e a urina. E o outro é o ânus, por onde saem as fezes. Então, peixe cartilaginoso tem cloaca e clasper. Peixe ósseo tem o poro urogenital e o ânus. E ele não tem o clasper para introduzir os espermatozoides na fêmea. Então, eles são diferentes aí em outra característica. Uma outra característica que nós vamos ver agora são as escamas, pessoal. Olha só, eles têm o corpo coberto por escamas, os dois. A maioria dos alunos acha que tubarão não é escamado. E é. A escama do tubarão, ela é dermoepidérmica. Ela tem origem, atenção, origem na derme e na epiderme. Os peixes ósseos têm escamas dérmicas, que só têm origem na segunda camada da pele, que é a derme, então, aí. Então, escama dermoepidérmica no cartilaginoso, escamas dérmicas nos ossos. Outra diferença agora que nós vamos ver é na constituição da escama. A escama do peixe cartilaginoso é uma escama placoide, ela é inserida numa placa com uma pontinha, galera. E ela tem polpa, dentina e esmalte. Vamos lembrar o que no nosso corpo tem polpa, dentina e esmalte? O dente. A escama de um tubarão tem a mesma constituição de um dente de mamífero. Então, olha só, a escama do tubarão, só que ela é pontudinha, é cheio dessas escaminhas numa plaquinha. A gente for olhar no corpinho deles, galera, vai ser cheio dessas escamas, então, aí. Nós vamos ter várias escamas dessas, são bem pequenininhas, pontudinhas, por todo o corpo do bichinho aí, então. São chamadas escamas dermoepidérmicas, placoides, com polpa, dentina e esmalte. Peixe ósseo tem escama dérmica proteica, de proteína. Elas têm vários formatos. Elas podem ser circulares, cicloides, como essa aqui. Podem ser aí, ó, quitenoide, quando ela é meia serrilhada numa ponta. E quando ela é tortuosa, ela é chamada ganoide. Tá? Então, ele tem vários tipos, 3 tipos diferentes de escama, depende da posição no corpo do animal. Mas o que é mais importante? Que elas são dérmicas, não tem polpa, esmalte e dentina. Então, nós acabamos de ver várias diferenças entre os dois. Agora, nós vamos falar mais uma. Sistema digestório, então, aí. Eles têm sistema digestório completo. Diferença básica. O cartilaginoso tem a boca ventral. A maioria deles são carnívoros.
tem várias carreiras de dentes. A mandíbula do tubarão é de cartilagem, mas ela tem várias carreiras de dentes pontiagudos. E legal, galera, que eles têm quantas dentições forem necessárias. Se o dente do tubarão cair, nasce outro. Se cair, nasce outro. Eles não são como nós, mamíferos, que só temos 2 dentições. Eles não, eles têm quantas dentições forem necessárias. Então, o dente, eles têm várias carreiras, a maioria deles, tá? Então, diferenciando, por exemplo, o tubarão-baleia, que já não tem, que é filtrador. A maioria dos tubarões são carnívoros, a maioria dos peixes cartilaginosos são carnívoros e tem várias carreiras de dentes. E a boca é ventral. O peixe ósseo tem uma só carreira de dentes e a boca é terminal. Uma outra diferença agora, no intestino do peixe cartilaginoso, nós vamos encontrar uma válvula. Deixa a prof apagar aqui, olha só. Nós vamos encontrar uma válvula que tinha na minhoca e nos agnatas. Para quem não se lembra, o tubarão também tem essa válvula. E ela tem o nome tiflossole. O que é o tiflossole? É uma válvula em espiral que aumenta a superfície de absorção dos alimentos. Nos anelídeos, nos agnatas e nos tubarões, nos peixes cartilaginosos existe então essa válvula. Peixe ósseo não tem tiflossole, então aí é outra diferença. Um tem tiflossole, o outro não tem. Um tem cloaca, o outro tem ânus. Agora é uma outra diferença aí. O peixe ósseo tem ânus. O peixe cartilaginoso tem cloaca, porque elimina urina, fezes e gametas. Galera, uma outra diferença. Agora, o tubarão, os peixes cartilaginosos, eles têm um fígado com muito óleo para ajudar na natação. Nós vamos falar, os dois têm fígado, mas o fígado dos peixes cartilaginosos tem muito mais óleo porque auxilia na natação. Nós vamos ver aí na flutuação. O peixe ósseo tem uma bolsa de ar que nós vamos falar depois que ajuda nesse processo, que é a bexiga natatória. Agora, nós vamos falar então da respiração. Nós já falamos da anatomia externa, do digestório. Então, nós vamos falar da respiração. Os peixes respiram por brânquias. Alguns peixes são pulmonados quando eles são ósseos, onde a bexiga natatória funciona como um pulmão. Isso nós vamos ver então aí depois. Como é que funciona essa bexiga como um pulmão, quando o peixe é pulmonado. Mas a respiração dos dois, tanto cartilaginoso como ósseo, é por brânquias. O peixe cartilaginoso, ele tem 5 a 7 pares de brânquias. O peixe ósseo tem 4 pares de brânquias. O peixe cartilaginoso não tem o opérculo, mas ele tem uma abertura antes das brânquias, que é o espiráculo. O peixe ósseo não tem a abertura antes das brânquias, mas ele tem um osso que cobre e protege as brânquias, que se chama opérculo. A água sempre vai entrar pela boca e a hematose vai acontecer nas fendas branquiais. Então aí, olha só, nas brânquias o oxigênio vai passar para o sangue e o gás carbônico vai embora com a água. Vai haver uma troca aí então nas brânquias. Eles têm respiração branquial aí. É uma característica de todos eles, respiram através de brânquias. Depois nós vamos falar um pouquinho mais da bexiga natatória, aí a professora já fala do peixe pulmonado, ok? Nós vamos voltar depois para falar da excreção, sistema nervoso e reprodução dos peixes, galera. Pessoal, canal Bilda Ivânia, dá um like, se inscreve no canal, toca o sininho. Se você é vestibulando, aluno do ensino médio, todas as vezes que aparecer um novo vídeo, eu posso contribuir com o seu aprendizado, né? Obrigado por ter assistido essa aula hoje, então, aí, ok? Lembra de dar um like.